uma monarquia dinástica, onde a casa de Judá tinha proeminência. Davi era o segundo rei daquele processo monárquico. Quem deveria substituí-lo deveria ser o seu filho mais velho, deveria ser o seu primogênito, deveria ser o Aminon. Porém, Aminon estava morto. Com a ausência de Aminon, deveria ser o Absalão, que também não mais vivia. Com a ausência de Absalão, deveria ser o Adonias, que não era benquista ao trono. Salomão se torna rei como quarto filho, como resultado de uma promessa. O dia que ele nasceu, Davi, acompanhado do profeta Natã, vai até o leito onde Betseba estava com o bebê recém-nascido, e ele, como pai empolgado, se empolga e diz: esse é meu filho, ele se chamará Shalom-Mon, porque ele terá um Mon, Shalom, ele terá um reino, Shalom, um reino de paz, e ele vai me substituir. Deus intervém através do profeta Natã e diz: olha, Shalom é para vocês, porque para mim ele é Gedidias, ele é meu amado, ele é o amado de Jeová. E assim, quando Davi já estava avançado em dias, Salomão contava com 30 anos de idade, Betseba, vendo o interesse do Adonias de usurpar o trono, ela lembra o profeta Natã da promessa que Davi havia feito para Salomão ainda bebê. E assim Salomão se torna rei. O último conselho de Davi para Salomão foi: meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e seja homem, seja macho. O dia que ele se torna rei, Deus lhe aparece em sonhos e lhe dá um presente, lhe dá muita sabedoria. Ele se torna um dos reis mais sábios do Oriente. A sabedoria dele se torna uma fama e se espalha por todo o Oriente Próximo. E chega nos ouvidos de uma jovem rainha. A Bíblia não fala o nome dela. A tradição islâmica chama ela de Nicaula. Jesus faz menção dela nos evangelhos. Ela é conhecida apenas como a rainha de Sabá. E a rainha de Sabá vem conhecer Salomão. Vem trazendo muito ouro, muita prata, muito marfim, muitas pedras preciosas. Porém, antes de chegar na capital Jerusalém, ela se embrenha pelo interior da nação, conhecendo o folclore daquela gente, conhecendo a tradição oral daquele povo, interagindo com a gastronomia e com tudo que aquele povo dizia acerca do Deus de Israel. Agora ela chega na capital, Jerusalém. Salomão, no afã de impressioná-la, decifra para ela alguns enigmas e ela fica boquiaberta. Porém, agora ela está prestes a partir. Prestes a partir, ela olha para ele e diz: olha, Salomão, tudo que me disseram a respeito de ti e a respeito do seu povo é muito pouco diante daquilo que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Eu conheci sua gente do interior, eu me encantei com a alma do seu povo, e eu vi que, diferente do seu pai Davi, você ainda não teve o privilégio de conhecer essa gente boa do interior. Era o mesmo de dizer: ó, antes de chegar em Belo Horizonte, eu passei por Pedra Azul, Medina, Itaubim, Teoflotone, Montes Claros, e é um povo diferente. Dois grandes historiadores debruçam sobre a história de Salomão. Um deles é um inglês da escola anglicana, chamado Joaquim Jeremias. O outro é um alemão da escola luterana, chamado Franz Delitzsch. Delitzsch diz que essa informação mexe muito com o rei, porque ele era um estadista que inicia o seu governo empreendendo uma construção, um empreendimento que levaria 7 anos para ser construído, o famoso Templo de Salomão. Ele era um filhinho de papai, ele não afastava das configurações políticas da sua capital. Porém, diante do que a rainha de Sabá falou, incomoda ele. E dias depois ele estava decidido que ele iria viver as mesmas experiências da rainha de Sabá. E numa noite, ele tira a coroa de rei, ele desnuda-se das vestes reais, ele põe uma roupa bucólica, uma roupa simples, uma roupa pastoril, uma roupa de pastor. Ele passa pelo sentinela sem ser visto e rompe pelo interior afora. Quando o dia amanheceu,
já havia cavalgado em torno de 58 quilômetros. Estava ali numa região do Líbano chamado Ben-Rendi. Ainda com a neblina da manhã caindo, ele se aproxima do lagar. E ao se aproximar do lagar, ele viu uma donzela. Ela tem uma pele meio lená, uma pele negra como o carvão. Franz Delitzsch acredita que talvez essa mulher nem seja uma judia. Delitzsch acredita que talvez ela seja originária da Núbia. A Núbia foi uma nação que na antiguidade localizou naquele território que hoje é o Sudão. Foi da Núbia que ergueu e formatou aquela que ficou conhecida como a 25ª dinastia dos faraós de peles negras. Eles governaram o Egito por um século. Com a mesma força que eles ascenderam, eles entraram em decadência, tornando-se escravos e se espalhando pelo mundo. Salomão se aproxima dela, vestido como pastor. Olha para ela e diz: escrava gentílica, o que leva você no momento em que todas as virgens de Sião estão dormindo e você está aqui pisando a uva no lagar? Ela olha para ele e diz: meu jovem pastor, os meus irmãos me condicionaram ao trabalho da vinha, porém eu gosto, porque eu me sinto privilegiado, jovem pastor. Eu fui escolhida dentre todas as filhas do meu povo para preparar o vinho que será servido na mesa do meu rei, o rei Salomão. Ele olha para ela, já com o coração embevecido de amor, e diz: escrava gentílica, você conhece Salomão, o rei de Israel? Ela diz: não, jovem pastor, eu apenas o vejo nos meus sonhos. E nos meus sonhos, todas as noites, ele vem até mim. E quando ele vem como gamo, pulando pelos montes, saltando pelo deserto. E ele já é o meu amado, e eu sou a amada dele. Ele olha para ela e diz: escrava gentílica, eu vejo que estás vestido de vestes brancas para uma tarefa tão rudimentar. Ela disse: sim, jovem pastor. Às vezes, quando eu piso a uva no lagar, um pouco de mosto sobe, cai nos meus vestidos, porém, eu vou até aquele rio e lavo. Porque diz por aí, jovem pastor, que muito em breve o amado da minha alma virá visitar a sua vinha. E eu espero que quando ele vier, me encontre assim, com as vestes brancas como a neve. Isso mexe muito com o jovem menestrel. Ele olha para ela e se revela, e diz: embora eu esteja vestido como pastor, eu sou o rei de Israel. Prepara, porque a partir de hoje, tu não és mais escrava gentílica. A partir de hoje, tu és Suleimane, tu és Suleima, tu és Sulamita, tu és esposa de Salomão. Prepara, porque muito em breve eu virei buscar-te. Franz Delitzsch diz que ele volta para Jerusalém e semanas depois ele manda buscá-la. E ele está apaixonado, já com o coração cheio de amor. Ele tinha 1000 namoradas, havia escrito mais de 1000 poemas, um poema para cada uma delas, mas nunca havia se apaixonado de fato. Agora ele traz a Sulamita para Jerusalém. Ela não é uma cortesã, ela é uma campesina, uma mulher do campo, e ela vem de Malicuia com a sua família. Agora ela chega no palácio, com a pele escura, uma espécie de dialética racial está instalada. Gente fresca, que gosta de colocar bedelho no casamento dos outros, sempre houve. Na antiguidade não era diferente. Os homens capados do harém, os eunucos, começam a curtir ciúmes, começa a colocar as namoradas do rei, as mulheres do harém, contra aquela mulher de pele negra, e começa um disse-me-disse, e isso começa a incomodar o rei. Porém, a lua de mel estava prestes a começar. A mãe de Salomão queria que aquele fosse o dia da sua coroação. Afinal de contas, pela primeira vez o seu filho amava e era amado. Com a lua de mel prestes a começar, ele olha para ela e diz: minha pombinha do deserto, minha rosinha de Saron, o que o seu coração preparou para me dizer nesse tempo que eu estive ausente? Ela está tímida, ela apenas esboça algumas palavras e diz: beija-me com os beijos da sua boca, porque os beijos da sua boca me são tão aprazíveis, muito melhor que o vinho que eu produzo. Ele olha para ela e diz: no romper da madrugada, nós entraremos na sala do banquete, e na sala do banquete nós não teremos guerra,
Na sala do banquete, o nosso único estandarte será o amor, porque as muitas águas não poderiam apagar esse amor, muito menos os rios poderiam afogá-la. Tu és formosa, querida minha, a tua pele é linda, a tua pele é semelhante às tendas dos beduínos que habitam o deserto de Quedar. Os beduínos do deserto matavam os cabritos monteses de pele negra e faziam a cobertura das suas tendas. Quando algum viajante vindo no deserto aproximava de um oásis e via aquela coisa ao longe, o reflexo do sol brilhando com a pele dos cabritos, era algo lindo de se ver. Tu és formosa, tua pele é perfeita. Bom, quando chegar lá na sala do banquete, eu hei de pegar esse vinho que você produziu, eu hei de derramar sobre o seu corpo. Esse vinho descerá pelo seu corpo, porque os seus seios são lindos. Os seus seios é semelhante às colinas do Líbano. Querida minha, quando esse vinho descer em direção ao seu umbigo tornar-se-á para mim uma taça, e nele eu beberei vinho. A lua de mel estava prestes a começar, e toda aquela conversinha incomodando a esposa do rei, estava incomodando o rei também. E ele precisava provar que mandava naquela bagaça. Então o rei convoca 4 grupos. O primeiro grupo que o rei convoca é o grupo dos artesãos. E ele dá uma ordem. A ordem do rei é: prepara uma liteira para mim, mas não é uma liteira qualquer. Eu quero que essa liteira seja feita da melhor madeira do Líbano, talvez o cedro ou a acácia. E a liteira estava pronta. O que é uma liteira? Não é uma vasilha de carregar leite. É uma carruagem sem cavalo, um caixote de 2 metros de comprimento, 1,10 metros de largura, 1,20 metros de altura, 4 hastes nas suas pontas, e a liteira estava pronta. Agora o rei convoca o segundo grupo, o grupo da decoração, e ele ordena: decora essa liteira para mim, mas não é uma decoração qualquer. Eu quero que essa liteira seja decorada com valores. Eu quero que essa liteira seja decorada com ouro, diga comigo. Seja decorado com púrpura, diga comigo. Seja decorado com prata, diga comigo. E a liteira estava linda de se ver. Agora o rei convoca o terceiro grupo, o grupo dos sacerdotes levitas. E os pastores se apresentam, cada um tendo em suas mãos incensários, e queimando dentro dos incensários pós aromáticos dos mercadores. Uma espécie de caminho das Índias interagia o Mediterrâneo pelo crescente fértil ao norte da África. Especiarias do mundo inteiro interagia dentre os 2 continentes. Bom, mas o rei queria mais. Os incensários queimavam pós aromáticos. Ele manda jogar dentro do pó aromático que queimava um perfume chamado mirra. O contato da mirra com o perfume gera uma cortina de fumaça e uma fragrância de perfume que se vê e se sente ao longe. O rei tira do meio dos sacerdotes um atalaia. Ele se infiltra no meio da multidão. Franz Delitzsch acredita que é um período pré-Páscoa ou pré-Pentecostes. Havia centenas de milhares de pessoas em Jerusalém. Agora o rei convoca o 4º grupo, o grupo dos soldados. E não são qualquer soldados, são homens que sabem o que é ser homem, são homens definidos, uma mistura de Brad com Arnold. Eles formavam a tropa de elite, a guarda do rei. Na antiguidade, toda grande nação que se prezava tinha a sua tropa de elite. Os egípcios tinham os mujahidins, que é algo que o ISIS, o Islã, está ressuscitando hoje em tempos modernos. Os romanos tinham a guarda pretoriana. Os gregos, na sua vertente de guerra, os homens de Esparta, tinha, quando você assiste o filme Troia, você vê Aquiles com os mirmidões. E era assim. Os 60 valentes de Salomão era a sua tropa de elite. Ele se apresenta, todos eles armados de espada até os dentes. Todos eles sabiam manusear a espada melhor do que todos os outros. 4 soldados se posicionam. O rei pega sua negrinha, sua esposa, entra dentro da liteira.
4 soldados colocam a liteira sobre os ombros. 56 soldados fazem um corredor de proteção e começa um desfile. Na frente, os sacerdotes queimavam pós aromáticos com mirra. Logo atrás, vinha o rei dentro da liteira com a sua esposa, protegida pelo soldado. Aí aproximou, vindo ali ao norte de Jerusalém, aí um curioso no meio da multidão, olha ali para o norte, e vê aquela cena e grita: que é isso? Quem é esta que sobe do deserto? Foi a deixa para o atalaia. O atalaia ouve e diz: ei, essa que sobe do deserto é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espada, todos estão armados de espada até os dentes, e têm suas espadas à cinta. E eles estão aí por causa dos ladrões da noite, por causa dos temores noturnos. Porque essa liteira de Salomão, ela é toda ornamentada de ouro, toda ornamentada de púrpura, toda ornamentada de prata. Aí o atalaia dá o grito: ei, filhas de Sião, virgens de Jerusalém, namoradas do rei, vem para fora. Vem contemplar o rei Salomão, porque hoje a sua mãe quer que seja o dia da sua coroação. Hoje é o dia do casamento do rei, o dia da maior alegria, de maior júbilo da sua alma. Depois dele provar quem era o rei, ostentar sua glória e o seu poder, os soldados com a liteira voltam para o palácio. No pátio do palácio, o rei sai. A liteira fica ali um tempo em exposição. Depois de um tempo é retirado dela seu ouro, sua púrpura e sua prata. Depois que retirou esses 3 valores, tudo que restou foi um caixote velho de madeira, sucumbido pela poeira do tempo. E aí, você está perguntando então, o que esse gordinho que veio lá de Pedra Azul leu-nos um poema que tem 3.000 anos que foi escrito? Um poema simples, um poema idílico, um poema campestre. Onde ele quer chegar? Eu quero chegar onde Paulo escreve na 2ª carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. O contexto não tinha Novo Testamento. Paulo se referia ao Antigo Testamento. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: Timóteo, não somente a Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não somente os livros históricos, não somente os livros proféticos, mas também os livros poéticos, dentre os quais o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro do Eclesiastes e o livro de Cantares, são divinamente inspirados e são proveitosos para ensinar, para redarguir, para corrigir, para aconselhar, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e pleno em toda a sua boa conduta. Se existe inspiração no Cântico de Salomão, Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Eu gosto muito do Cântico de Salomão, talvez um dos livros da Bíblia que devo ter lido mais, devo ter lido umas 100 vezes, ao ponto de decorá-lo. Um dos meus livros que escrevi se chama Cantares, Salomão e Sulamita. É uma análise histórica e filosófica do Cântico de Salomão. Embora eu goste dessa literariedade do texto, porque os pais da igreja, no século IV, teve um movimento chamado de a Escola dos Pátres, ou a Patrística, liderado por Santo Agostinho de Hipona. Eles liam o Cântico de Salomão assim, na sua literariedade. Também uma outra escola do século XIII para o século XIV, liderado por São Tomás de Aquino, chamado de os escolásticos, eles liam o Cântico de Salomão assim. E embora eu goste da literariedade do texto, eu não posso negar que ao ler o Cântico de Salomão, eu vejo tipologia, eu vejo arquetipologia, eu vejo sombras, eu vejo imagem, eu vejo facsímiles. Nos 5 versículos que eu li, eu vi tanta coisa. Eu vi um rei, eu vi uma liteira, eu vi ouro na liteira, eu vi púrpura na liteira, eu vi prata na liteira, eu vi soldados em apenas 5 versículos. Imagina o todo. E pensando dentro de uma pegada tipológica,
Quando eu leio o Novo Testamento, em Apocalipse 3:20, eu e você, o nosso tipo ali é uma casa, onde Jesus diz: eis que estou na porta dessa casa e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear contigo e tu comigo. Aqui, eu e você somos essa liteira do Rei. O Rei habita em nós, somos moradas do Altíssimo. Ei, eu tenho algo para te dizer. Onde você chega, você não é excluído, e sim incluído. Por onde você passa, os dons espirituais afloram em sua vida, e você é um instrumento de Deus nessa terra. Eu tenho algo para te dizer. Jogue por terra todo o narcisismo, toda vaidade, toda arrogância, toda prepotência, porque essa glória não é nossa, essa glória é do Rei. O dia que o Rei não estiver mais no coração dessa liteira, nós não passaremos de um caixote velho de madeira, sucumbido pela poeira do tempo. Se você entendeu o que eu disse, adore o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Ao mesmo tempo que nós somos liteira do Rei Jesus, nós também somos soldados do Rei Jesus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, combata comigo o bom combate, como um bom soldado de Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo olha para cada cristão de Éfeso e diz: ó, crente, eu vou sintetizar o texto, transliterar o texto, é mais ou menos assim: crentes de Éfeso, para de andar por aí cabisbaixo, se sentindo um parasita que suga o sangue do carrapato. Para, vocês não são qualquer um, vocês são meus soldados. Para de passar por essa vida pisando em casca de ovo. Para, proteja esses pés, soldados. Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Para de viver fazendo inimigo em cada esquina. Para de ser esse ser autocomisserado, esse ser auto-vitimado. Pobre de mim, ninguém gosta dele, pobre de mim, oh, mundo cruel. Para, aquele irmão olha para mim de olho torto, ei, ele é caolho. Para, ser um soldado. A nossa vibe é outra, a nossa pegada é outra. A nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados, contra potestades. Erga a cabeça, soldado. Para de deixar a sua mente tão vulnerável. Um dia você tem pensamentos que você enxerga os céus. No outro dia você quer desviar. Um dia você está cheio de Deus. No outro dia está querendo deixar tudo, chutar o pau da barraca. Soldado, protege essa cabecinha contra pensamentos. Põe um capacete chamado salvação. Seja salvo, viva como salvo, porte-se como um salvo. Ei, para de viver a vida pisando em vidro. Calce as botinas da preparação. Se o inimigo quiser uma luta de frente, pega um escudo chamado fé. Se quiser peitar corpo a corpo, pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seja soldado, se porte como um soldado, em nome de Jesus. O problema, soldado, que você é um soldado, o Rei te chamou, mas você não acredita no seu chamado. Se você não acredita no chamado de Deus para a sua vida, ninguém vai acreditar. Em nome de Jesus, se posicione, tome posição, entenda a sua missão, soldado. Soldado que não consegue entender sua missão, ele vive perdido igual cego no tiroteio. Não entende por qual objetivo Jesus, o Rei, o chamou. Aqui, a nossa missão é proteger a liteira do Rei. Se essa liteira tipifica cada um de nós, essa liteira então tipifica a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem valores.
E os valores da igreja não são valores materiais, são valores imateriais. O primeiro valor da igreja é o seu ouro. O ouro que os ladrões da noite estão roubando. Tem um texto nos evangelhos que nós lemos assim, o diabo é ladrão. Jesus disse que o diabo é ladrão. E ele vem senão para matar, roubar e destruir. O interessante é que quando Jesus faz menção desse texto, ele não fala diretamente do diabo. Ele estava falando de homens religiosos. Ele estava falando dos fariseus. Homens que vivem de acordo com seus pendores, colhendo espinhos ou flores, conforme os méritos seus. Ei, homens religiosos destroem, roubam valores da igreja, rouba o ouro da igreja, rouba a púrpura da igreja, rouba a prata da igreja. Esse ouro da igreja, soldados, nós vivemos dias antagônicos, dias complicados. Se alguns exponenciais de uma famigerada teologia, que eu tenho asco dela, teologia do triunfalismo, onde parece que igreja é banco, parece que nós pastores somos banqueiros, parece que Deus é bancário. Não, soldado. Se pegasse um texto como esse, seriam capazes de dizer que o ouro da liteira é uma Lamborghini na garagem, é uma Ferrari, é uma mansão na Zona Sul, é uma conta rechonchuda, mesmo sendo em algum paraíso fiscal. Não, soldado. O ouro da liteira é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê se torne. Jorge Soros? Não. Silvio Santos? Não. Membro da família Marinho? Não. Mark Zuckerberg? Não. Elon Musk? Não. Todo aquele que nele crê, soldado, vai ter a vida eterna. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. O ouro da liteira é a nossa fome de eternidade. O ouro da liteira que Jesus disse, guarda esse ouro em mim. Se esse ouro estiver em mim, não tem traça que corrói, não tem nenhum ladrão sem vergonha que rouba. O ouro da liteira. O ouro da liteira é Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, dizendo: crentes de Corinto, se a nossa fé consiste apenas nas coisas dessa vida, desse mundo, a nossa fé é insignificante, a nossa fé é paupérrima, a nossa fé é pior que mente positiva. Não, soldado, a nossa fé precisa transcender e ir além. Nós precisamos acreditar na possibilidade da ressurreição. Precisamos entender que Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê terá vida eterna. Eu gosto de um grande escritor, é um irlandês. A família dele nasceu no Império Austro-Húngaro, mas muito novo eles mudaram para a Irlanda. Ele era um ateu que se converte a Cristo, vive num período pós-era vitoriana, ou ainda na era vitoriana, em que a Inglaterra estava assolada por uma filosofia chamada de marxismo fabiano, algo semelhante ao que nós estamos vendo dentro dessa sociedade contemporânea. E esse moço se converte a Cristo e começa a escrever literatura para criança. O seu nome é C.S. Lewis. Ele escreve obras magníficas como as Crônicas de Nárnia. Ele e o seu amigo Tolkien, que escreve O Senhor dos Anéis. E ele começa a projetar, a fazer as crianças vislumbrarem a possibilidade da fé. Quando ele escreve as Crônicas de Nárnia, ele pensa uma sociedade que se autodestruía pelo senhor do gelo, pelo frio, pela indiferença, dominada por criaturas bestiais, onde somente o leão Aslan, uma menção ao leão da tribo de Judá, poderia salvar aquela sociedade. Então uma criança chegou para o C.S. Lewis e perguntou: Dr. Lewis, existe vida depois da morte? Ele olha para a criança e diz: olha, imagina comigo, imagina que no ventre de uma mãe tem 2 bebês, eles são univitelinos, eles estão dentro de uma mesma placenta. Imagina que esses 2 bebês começam a conversar, aí um olha para o outro e pergunta: você acredita que existe vida fora do útero? Aí o outro diz: eu não acredito não, é impossível sobreviver fora do útero. Como nós iremos sobreviver sem o cordão umbilical? Como alimentar? A vida consiste só aqui.
não há como sair do útero. Você acredita? Ele diz, olha, eu posso não entender direito, eu posso entender pelas metades, mas eu acho que sim. Eu acho que um dia nós sairemos desse útero. Eu acho que um dia nós experimentaremos uma maiêutica, um parto. Aí ele diz, eu acredito que mamãe, eu irei encontrar com ela. E o outro, mamãe? Você acredita que mamãe existe? Se mamãe existe, por que eu nunca vi mamãe? Se existe vida depois do parto, por que ninguém que foi no pós-parto voltou para nos falar alguma coisa? Aí o outro diz, às vezes, quando eu fico em silêncio, eu ouço as mamãe falando palavras de amor lá de cima. Eu até sinto sua mão passando perto de mim. Eu acho que mamãe existe e um dia nós iremos encontrar com ela. Foi assim que o grande mestre C.S. Lewis falou para uma criança da possibilidade da ressurreição e da vida eterna. É baseado em Paulo que ele escreveu. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 12, Paulo diz assim, crentes de Corinto, tudo aquilo que eu vos ensino em parte, porque em parte nós profetizamos, em parte nós ensinamos, eu vos ensino em partículas, em pequenos elementos de compreensão. A minha compreensão não é do todo, é em parte. A minha compreensão é semelhante a um menino. E quando eu era esse menino, esse bebê, eu falava como bebê, discorria como bebê. Mas um dia eu cresci, eu me tornei adulto, minha compreensão alterou. Tudo que eu vos explico é como se eu estivesse olhando no espelho. Não é uma imagem real, é apenas um reflexo da luz. Porque em parte nós compreendemos, em parte nós ensinamos. Mas vai chegar um momento que isso vai alterar. O dia que aquele que é perfeito vi. Quando aquele que é perfeito vi, tudo aquilo que é em parte deixará de ser. A minha compreensão, a sua compreensão, a forma como esse pregador vos prega, é apenas um reflexo de fé. Mas eu tenho certeza que um dia, quando o que é perfeito vir, nós compreenderemos direito todas as coisas. Soldado, defenda nossa compreensão da eternidade. Ei, você quer entender o que é a vida? Chegue no limite terminal dela. No limite terminal da vida não tem ciência. No limite terminal da vida não tem razão. No limite terminal da vida não tem sexo. No limite terminal da vida não tem cor. No limite terminal da vida não tem cartão de crédito. No limite terminal da vida não tem bônus. No limite terminal da vida não tem dólar, não tem ien, não tem euro, não tem real, não tem petrodólar. No limite terminal da vida, tudo que existe é a grandeza de Deus, a beleza de Cristo Jesus, o ouro da eternidade, porque o resto é uma crua realidade e morte de toda carne. O ouro da liteira. Lembro quando eu fui enviado para pastorear uma cidade no noroeste de Minas, ali divisa de Minas com Goiás, uma cidade chamada Arinos. Ao chegar ali, eu identifiquei que a cidade era cercada de 21 assentamentos rurais, sem terra. E uma fome missionária dentro da minha alma. Eu sabia que eu não daria conta de alcançar todos, então mirei no assentamento, chamado Cuscuzeiro. Fica a 20 quilômetros de Arinos. Naquela época era uma região inóspita, não tinha acesso a carro. Reuni um grupo de jovens, soldados valentes, irmãos da igreja, e nós fomos evangelizar o Cuscuzeiro, de bicicleta. Saímos cedo, quando estava dando 8 horas, nós estávamos chegando no assentamento. Aí os jovens olhou e disse, ô pastor, nós estamos suados, cheios de poeira, a gente vai na frente, para nós darmos um mergulho no rio Urucuia, aí a gente espera o senhor. Aí vem 2 gordinhos pedalando, eu e o diácono de Melo. Aí quando ia aproximando do assentamento, ao longe, eu vi um sertanejo, esticando o arame de cerca. E o Espírito Santo falou no meu coração, pare e evangeliza aquele homem. Aproximei, coloquei a bicicleta no chão, olhei em direção a ele e disse, bom dia. Ele virou a fronte para o meu lado e disse, dia. Aproximei, estendi-lhe a mão e disse, meu nome é Antônio Marcos, qual é o nome do senhor? Ele disse, meu nome é Zé de Honor, mas me chama aqui de Zé de Matula. Falei, ô seu Zé, nós estamos evangelizando, eu gostaria de falar de Jesus para o senhor pode me ouvir?
Aí ele parou o que estava fazendo, colocou o boné na enxada, colocou o braço. Eu abri a Bíblia em João 3,16 e comecei a expor para aquele homem do campo, para aquele capial do mato, o plano de salvação de Deus através de Cristo. 20 minutos depois eu vi uma lágrima descer nos seus olhos. Aí eu perguntei: ô seu Zé, o senhor quer aceitar Jesus? Ele: como é que eu faço? Eu disse: levanta sua mão que eu vou orar pelo senhor. Aí ele levantou a mão e, não contente, fica em pé. Ele dobra o joelho naquela poeira e começa a gritar: Jesus, salva eu, Jesus. Jesus, cura essa doença em mim, Jesus. Aí levantou, os jovens do outro lado da cerca dizendo: vamos, pastor, está ficando tarde. Ele já deixou tudo o que estava fazendo e nos seguiu. Porque quando o rei entra no coração de uma liteira, tudo começa a mudar. Ele: mas pois bem, vocês vão passar lá em casa para vocês fazerem uma reza para eu. Eu não estou bom não, eu ando passando muito mal, e eu vou fazer almoço para nós. E eu não senti nenhuma firmeza naquele velhinho. Eu falei: ô Zé, vamos fazer o seguinte, nós vamos evangelizar, aí na volta a gente passa na sua casa para nós orar por você. E gordo é um terror, eu mandei minha farofa para dentro, não quis nem saber. Deu mais ou menos 1 hora, o João de Melo disse: ô pastor, nós temos que passar na casa do velhinho lá. Aí miramos para a casa dele. Ao aproximar, ele morava numa mansão, uma casa coberta com palha de coco, na frente um pé de manga, uma mesa de tábua envelhecida, dois caldeirões de alumínio. Ele havia cozinhado na calda de milho verde, galinha caipira com piqui, regado com mandioca. A boca de alguns virou um brejo aí, né? E eu comecei a observar, a cerâmica dele era um barro chamado tubatinga, típico da região. Era a cerâmica e a massa corrida das suas paredes. Zé era um lobo solitário. Zé não tinha família, Zé não tinha ninguém, era um ermitão. Oramos com ele, almocei com certeza, e falei que a cada 15 dias eu estaria ali discipulando ele. A cada 15 dias eu pegava minha bicicleta e ia discipular o Zé. Passaram-se uns 2 meses. Aí um dia ele olhou para mim e ele disse: ô pastor, eu quero batizar. Eu falei: ô Zé, que bom, a gente vai ter um batismo, eu vou vir buscar você. Ô, eu quero batizar hoje. Eu sou muito rápido para pensar. Eu falei: agora. Eu estava vestindo um gibão, aquelas roupas de vaqueiro, sertanejo. Só miramos para o rio Urucuia. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha uma memória para decorar corinhos. E enquanto um jovem chamado Wilker Samuel cantava o hino 15 da harpa cristã, eu entrei com ele pelo rio Urucuia. Naquela tarde de sábado, o Urucuia, que Guimarães Rosa eternizou, seus 2 grandes clássicos, Sagarana e Grandes Sertões Vereda, iria contemplar um pacto de eternidade. Eu olhei para ele e disse: Zé, mediante sua fé em Cristo, Zé, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloquei ele em pé, uma brisa suave soprava da cidade de Buritis para baixo, as águas lamacentas do velho Urucuia. Naquele momento uma lágrima começa a descer nos olhos dele, e ele começa a balbuciar uma língua que eu conheço. Naquela tarde de sábado, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Aí eu fui embora. Passou sábado, domingo, segunda, na terça-feira, deu estudo bíblico na igreja e preparava para dormir. O telefone toca. Era uma moça do hospital dizendo: ô pastor, um moço deu entrada aqui, me deu um cartãozinho do senhor, diz que o senhor é o único amigo dele, chama Zé de Honório. Eu falei: eu sei quem é. Vesti a roupa e disse para o hospital. Ao chegar ali, o enfermeiro de plantão diz: olha, ele não está bem não, nós sedamos ele, amanhã, se tiver ambulância, a gente leva ele para Unai ou para Formosa de Goiás, que são cidadezinhas ali perto. Mas ele não está bem. Aí tinha um irmão trabalhando na portaria, ficamos conversando, e à noite fui embora. Quando o dia estava amanhecendo, eu fui até o leito onde Zé estava. Ele estava acordando, grogue dos medicamentos. Eu me aproximei, assentei ao lado da sua cama. Ele olhou para mim e disse: ô pastor, o senhor está aí? Eu falei: estou aqui, Zé. Aí ele olhou e disse: ô pastor, essa noite eu sonhei com Jesus. Naquele momento, eu caí na bobagem e perguntei: como é que foi o sonho, Zé? E eu vi quão idiota às vezes nós somos. Nós perdemos tempo com tanta coisinha que não vai levar a nada. Nós nos tornamos insensíveis. A vida para nós deixou de ser coração batendo, sangue correndo na veia.
Nós admiramos mais pirâmides de Gizé, de Miquerinos, quadros de Michelangelo, acéfros de Leonardo da Vinci, músicas de Beethoven, de Bach e Carmina Burana. Enquanto tem crianças cantando sinfonia em nosso ouvido e nós estamos surdos. Tem pardais cantando belas sinfonias do céu e eu não quero ouvir. Tem lírios do campo enfeitando uma passarela, mas eu quero ouvir Gisele Bündchen. Nos tornamos insensíveis. Aí ele olha e diz: ô pastor, as ruas do céu é bonita, pastor. Jesus, o cabelo dele é como se fosse feito de nuvem. Pastor, as ruas do céu não é como as ruas do cuscuzeiro cheio de poeira, não. É como se fosse pintado com gema de ovo. Eu estou ouvindo aquilo. Aí ele: pastor, canta Lá Verei para mim. Lá Verei era um corinho, é um hino de Voz da Verdade, tinha uma esperança. Ele chamava o hino de Lá Verei. Aí eu segurei na mão dele e, desafinado, que sou eu, sou tão desafinado que querubim com viola tem dificuldade de me acompanhar. Aí eu segurei na mãozinha dele e comecei a cantar. Que saudade que me vem a lembrança daqueles que partiram para Deus. Mas eu tenho uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas na mão. De repente eu senti a mãozinha dele se soltar da minha. Quando eu olhei, Zé fechava os seus olhos e partia para a eternidade. Para sepultá-lo eu tive que fazer uma vaquinha. Quantas vezes eu orei para Jesus curar aquele maldito câncer? Jesus não curou. Porém, meu amigo entendeu o que é João 3,16. E um dia eu hei de encontrá-lo nas ruas de ouro. E ele não estará doente. E ele não será analfabeto. A sabedoria infinita estará dentro dele. Eu hei de encontrar meu amigo. Ô soldado, diga para as pessoas que Jesus salva. Diga para as pessoas que Jesus cura. Mas não esqueça de dizer que a vida eterna é logo ali. É logo ali, é logo ali. Soldado, quando alguém chega para o evangelho, não baixa a cabeça dele procurando farelo de pão no chão. Faz ele erguer a cabeça e olhar para frente. Porque na frente não tem farelo. Na frente tem uma mesa. Sobre a mesa tem um pão. O pão que foi assado na fornalha da eternidade. O pão vivo que desceu do céu. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão jamais sentirá fome. Nossa fome de eternidade, em nome de Jesus. E eu findo. Segundo valor da liteira, sua púrpura. A púrpura da liteira tipifica o nosso tetelestai, tipifica o sangue de Jesus, tipifica a consciência de anunciar, a consciência missionária. É Pedro escrevendo, dizendo: irmãos, não foi por prata nem ouro que nós somos comprados. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O sangue cor de púrpura. O sangue que salva, o sangue que redime, o sangue que transforma a mais rudimentar das criaturas. Ei, olha para esse poetinha que vos fala. Eu nasci no Vale do Jequitinhonha, numa cidade chamada Pedra Azul. Perdi os meus pais ainda bebê.
a minha mãe com tuberculose, o meu pai com quase 70 anos, com problemas coronários. E à medida que eu cresci, eu fui criado por várias famílias. E uma das famílias que morei com ela, diante de tamanha pobreza, quando morre o provedor daquela casa, Dona Lourdes pega eu e uma cacetada de criança e fomos morar na zona rural. Ali faltava tudo, menos bebida. À medida que eu cresci, ela me deixava cônscio. Dizia: olha, Toninho, eu não sei quem você é, não. A única coisa que tem aqui é o registro do seu pai. E me registrou, já tinha uns 10 anos. Eu acho que eu tenho mais de 51 anos. E eu cresci uma criança tímida, introvertida. Eu não conseguia estabelecer vínculos de relacionamento com nenhuma outra criança. Se alguém alterasse a voz comigo, eu começava a chorar. O único lugar que eu tinha prazer era ficar nas margens do rio São Francisco, do rio Jequitinhonha, pescando. Mas eu não conseguia me envolver com ninguém. À medida que crescia, um vazio existencial dilacerava minha alma. Eu me lembro que um dia eu estava em torno de um moinho, puxando um jumento para moer a cana, para fazer cachaça. E cabisbaixo, um adulto irresponsável encheu um copo de cachaça e disse: beba aí, miserável. E eu comecei a sorrir como uma hiena. Porém, quando o efeito da bebida passou, a tristeza veio em dobro. E eu voltei a beber. Quando eu chego aos 13 anos, o vazio era imenso dentro da minha alma. Já dando muito trabalho para aquela família, eu desloco para a cidade. E fico serrando bebida em porta de boteco aqui e acolá. Eu me lembro que um dia eu caí bêbado na porta de um bordel, ali na cidade, chama Rua do Cisco, é o puteiro da cidade. Era uma madrugada de sábado. Aí alguém mais doente do que eu, saindo lá do bordel, sem que eu tivesse feito nada com ele. Esse cara mirou minha cabeça, me deu um chute. E eu acordei ébrio, olhei, cidadezinha pequena, eu vi quem fez aquilo. Foi um moço chamado Roberto, filho de Nenzinho Tarrafeiro. Só que eu não tinha nenhum vigor para mim ir atrás dele. Lembra esse nome aí, depois vou mencionar ele. Aí eu levantei bêbado e saí andando uma avenida, chamada Doutor Antero de Lucena Ruas, em direção a uma ponte sobre o rio Iaúmas. Naquela madrugada eu debrucei sobre a ponte e chorei. Eu estava morando numa carvoeira, ficava alguns quilômetros dali, eu saí andando a pé bêbado, e o vazio continuava. Eu sempre gostei de escrever. Na carvoeira eu escrevi um poema. Esse poema faz parte de um dos meus livros, o primeiro que escrevi, chamado Travessias de um Peregrino, Confissões de um Sobrevivente. Esse poema diz mais ou menos assim: as vestes do meu passado foram farrapos, pedaços de pano sem valor, com perdas, lágrimas e sofrimentos. Eu queria ser feliz, mas como? Com tantas dores. Vivi num casebre pequeno com telhas cacormidas, num subúrbio humilde fui criado, triste, não feliz. Ao lado das crianças eu sorria. Eu até queria ser feliz, mas não sabia. Olhares acesos, negrinho, barrigudo, estudante levado, eu só sabia sorrir. Eu era criança, vivia o meu mundo, aprendendo a vida para viver no porvir. Cadernos em plásticos, lápis na mão, borracha no bolso e estudar. Vestes remendadas, triste o coração. Eu me via sozinho e começava a chorar. Com vontade de vencer na vida, refrescos ia vender. Sol quente, descalço, sem camisa, na esperança de um dia eu vencer. Morreu meu pai, mãe não conheci, sozinho vagando no mundo me vi. Fui órfão, solitário, humilhado. Foram farrapos as vestes do meu passado. Estou passando pelas prensas do sofrimento, mas eu nunca vou desanimar. Sempre lutarei até quando morrer, mas eu sou convicto que um dia eu vou vencer. Quando eu escrevi esse poema, moço, eu tinha 13 anos de idade. Um poema escrito em primeira pessoa, uma coisa quase batatinha quando nasce. Quando eu escrevi esse poema, moço, eu não tinha a família que você tem. Eu não tinha o pai que você tem. Eu não tinha a mãe que você tem.
Eu não tinha o Jesus que você tem. Eu não tinha o pastor que você tem. Eu não tinha a igreja que você tem. Mas mesmo assim eu acreditava que não existe noite escura que pode impedir o nascer do sol. Deus te trouxe aqui nessa noite, moço, porque a sua vida não é isso que você está desenhando para si mesmo. A sua vida não é nada do que os outros estão introjetando dentro da sua alma. Você é um projeto de Deus, e das prensas dessas dores, Deus vai fazer extrair o melhor vinho para a sua alma. Olhos que não vertem lágrima, não tem brilho. Naquela carvoeira, um dia, eu fui na cidade fazer compra para os carvoeiros, e eu bebi muito, e alguém roubou minha compra, e eu cheguei bêbado, fui descer do jumento, ainda machuquei, caí perto daquele barracão de lona. Os carvoeiros só não me chamou de santo, porém apareceu um homem, aqueles da ordem de Melquisedeque, que você não sabe de onde veio nem para onde foi. Chegou a pedir o serviço para cortar lenha na carvoeira, quando eu estava caído bêbado. Aquele moço chamado Deilson, ele estendeu a mão sobre a minha cabeça e começou a ministrar, dizendo: Jesus, Toninho, não é isso que eles estão dizendo, não, Jesus. Transforma a vida desse menino, Jesus. E esse moço começou a introjetar evangelho para dentro da minha alma. Quando ele fez o apelo, eu aceitei Jesus aos 15 anos de idade. O evangelho começou a provocar uma metanoia da minha cabeça. Começou a me fazer vislumbrar oportunidades e situações. Final dos anos 80, início dos anos 90, eu mudei para Belo Horizonte. Fui morar ali no Jardim Felicidade. Encontrei uma igreja que tem capacidade de enxergar ser humano como ser humano. Os irmãos construíram no púlpito da igreja um quartinho para mim dormir. Ali eu conheci minha esposa, nos casamos, temos hoje 4 filhos. Passaram-se quase 30 anos. Eu estava dando aula numa faculdade em Sabará, uma pós-graduação em psicopedagogia. Aí no intervalo, um dos meus alunos chegou e disse: ô professor, eu quero conversar com o senhor. A gente está conversando, ele começou: eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho um bom emprego, tenho um carro, um salário razoável, mas eu não consigo estabelecer relações duradouras. Às vezes eu conheço as meninas, começo a namorar, de repente eles jogam um sabonete e chutam meu bumbum e eu fico para baixo. E sempre que eu lido com essas vibes, antes de pensar os efeitos, eu volto nas causas. Aí eu perguntei assim: você é aqui de Belo Horizonte mesmo, de Sabará? Ele disse: não, eu nasci no interior. Eu vim para cá ainda bebê. Eu perguntei: qual interior que você é? Ele disse: eu vim lá do Vale de Quitionha. Eu falei: que legal, eu também sou de lá, rapaz. Qual cidade? Ele disse: eu sou numa cidade chamada Pedra Azul. Eu falei: nós somos conterrâneos. Também sou de lá, tem muito tempo que eu vim embora. Aí, gente do interior, nós somos muito bobinhos. Aí eu perguntei: quem são seus parentes lá? Ele: meu pai chamava Roberto. Mas eu não tenho muita lembrança de lá. Meu avô, o pessoal conhecia ele como Nenzinho, ele fazia tarrafa. Eu falei: mas não é Nenzinho tarrafeiro, não. Ele: é. Eu falei: eu conheci seu Nenzinho. Você é filho de Roberto? Eu disse: sou. A minha mente deu uma explosão e eu voltei no tempo, porque o pai dele foi o mesmo que quando eu era uma criança, eu caí do bêbado, ele me deu aquele chute na cabeça. 30 anos depois, eu encontro o filho dele, vivendo os mesmos medos, as mesmas cismas, os mesmos ufares que assolou minha alma na minha infância. Muito cuidado com os bumerangues. Os bumerangues da vida, eles dão volta. Em nome de Jesus, plante por onde passar sementes de justiça o tempo todo. Em nome de Jesus, fiquemos sobre os nossos pés. A maior